Olá, paz e graça aos nossos queridos irmãos da Igreja Batista Novo Testamento. Estamos aqui com mais uma aula dos nossos estudos bíblicos e continuando na série de personagens bíblicos do Antigo Testamento. E o personagem que iremos estudar nesta aula é o profeta Abacuque. Nós já temos estudado alguns profetas nas últimas aulas e vamos falar do profeta Abacuque, que era conhecido como um profeta intercessor. É muito importante que você leia o livro de Abacuque inteiro. O livro de Abacuque ele tem muitos ensinamentos para nós, para nos trazer. Muitas vezes o crente ele conhece apenas o último capítulo de Abacuque, onde Abacuque faz a sua conhecidíssima oração, Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que não haja vacas nos currais. Enfim, ele prossegue até dizer que, ainda assim, esperarei no Senhor. É a oração mais conhecida. Creio que depois do Pai Nosso, a oração de Abacuque é uma das orações mais conhecidas. Mas o livro ele tem outros pontos a nos ensinar, e é o que nós veremos nessa breve lição que nós estamos tratando aqui. Então, acompanhe comigo. O objetivo dessa lição é justamente conhecer a história de Abacuque, o profeta que ele sofre, ele vai além do apenas entregar uma profecia, ele sofre pelo seu povo ao ver a lei e a justiça enfraquecidas, ele anuncia a iminente invasão da Babilônia. Então veja bem, logo nos primeiros capítulos, no primeiro e no segundo capítulo, você vê Abacuque ele entrando na presença do Senhor e orando sobre a advertência que Deus havia dado, sobre a mensagem que o Senhor havia ordenado que entregasse, sobre a invasão pela Babilônia. Nós veremos também a importância da fé e da confiança em Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida. Para muitos, crer no Senhor em momentos de paz, em momentos de tranquilidade, é mais fácil. Muitos, quando chega o momento da dor, da perda, da adversidade, dos problemas, abandonam o Senhor. Outros são ao contrário. Quando estão passando por esses momentos de perda, que estão mais próximos ao Senhor e abandonam a Deus no momento de paz, de tranquilidade, digamos assim. E trazermos para a prática das nossas vidas, assim como outros profetas, o exemplo de Abacuque, que ele era um sentinela atento, esperando a resposta de Deus para suas queixas. Então você repare nos capítulos de Abacuque, que Abacuque se queixa diante do Senhor. Abacuque ele ora ao Senhor, intercede ao Senhor. Ele pergunta ao Senhor sobre a mensagem que o Senhor enviou de que a Babilônia iria invadir Israel. Vamos abrir nossas Bíblias, meus queridos, no capítulo 1 de Abacuque. Olha o que nos diz o texto. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Vamos dar uma pausa aqui para nós explicarmos esse texto. O primeiro versículo começa sobre a sentença revelada ao profeta Abacuque. Mas por que o texto não continua com essa sentença? O texto apenas diz que houve uma sentença dada por Deus revelada ao profeta Abacuque. Só que a partir do versículo 2, você já observa uma oração de Abacuque. Abacuque conversando com o Senhor. Olha, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, violência, e não me salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta.
porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Abacuque está falando sobre a justiça ser torcida, sobre a perversidade do povo. E ele clamava ao Senhor pelo povo. Mas aqui ele pergunta: Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai ouvir? Até quando eu vou gritar sobre a violência que está acentuada, está aflorando no meio do povo e o Senhor não me ouvirá? E o texto prossegue com mais intercessões do profeta Abacuque. Quando nós vemos já no versículo 12, quando ele diz ao Senhor: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, e ó meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo. Puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo que ele? Então aqui, meus queridos, você vê um Abacuque, um profeta revoltado. Mas não uma revolta a ponto de negar o Senhor ou de ofender o Senhor, mas triste pela situação que ele via no povo. Por que o perverso parece que prospera mais do que o povo do Senhor? É isso que nós precisamos e iremos ver nesta lição, meus queridos. Por que o perverso prospera mais? Esse era um clamor de Abacuque. Ele queria entender essa situação. E veja, bem, outro texto que nós iremos comentar. Abacuque 2, versículo 1. Ele diz: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que respostas terei à minha queixa. Ele está falando do Senhor. Queria ficar atento sobre a muralha. Isso aqui é um exemplo, meus queridos, que havia em Israel chamados atalaias, que eram como guardas, eles ficavam nas torres e eles anunciavam a chegada do inimigo, mas tinham que estar atentos. E aqui Abacuque, ele se coloca como um atalaia pronto, atento a quando o Senhor viesse com sua resposta para suas queixas. E nós, hoje? Nós nos queixamos diante de Deus como Abacuque? Você acha que essa queixa de Abacuque foi falta de fé? Eu não creio que tenha sido falta de fé, meus irmãos. Mas é o momento que todos nós passamos. Me diga alguém de nós que nunca se colocou diante do Senhor para questioná-lo o porquê de tal situação. Não significa que nós temos esse direito de nos colocarmos diante de Deus como alguém que questiona. Deus não está no banco dos réus. Nós não somos juízes ou promotores, defensores públicos ou advogados para julgar a Deus, em hipótese alguma. Mas a nossa mente é uma mente finita, é uma mente limitada. E nós não compreendemos todas as ações, todos os desígnios de Deus. E essa oração, ela deve ser como uma súplica para que o Senhor nos revele o que Ele tem para o seu povo. Para isso, meus irmãos, eu quero colocar aqui um texto para o Senhor, para os irmãos, que o Senhor nos diz. Está lá no profeta Amós, no capítulo 3, no versículo 7, que o Senhor diz que Ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Em Jeremias, o Senhor nos diz: clama a mim e responder-te-ei, e te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aqui é um clamor de Abacuque. Ele estava clamando ao Senhor por entendimento. Ele precisava entender. Ele tinha um questionamento, uma dúvida em seu coração. Ele orou ao Senhor e ficou aguardando a resposta do Senhor. Isso faz de Abacuque um profeta intercessor. Amém? Como diz aqui na introdução do nosso estudo, são poucas as informações que nós temos sobre
o profeta Abacuque. Nós não temos muitas informações sobre família, de onde ele era. No entanto, nós podemos ver que o templo ainda existia. Se você ler lá em Abacuque 2:20, há um texto que relata sobre o templo. Então, o templo não havia sido destruído por Nabucodonosor ainda. Então, nós conseguimos saber que época, mais ou menos, que Abacuque ele exerceu seu ministério, ele profetizou. O autor sustenta que Abacuque teria pertencido, talvez, à tribo de Levi, sendo um dos cantores do templo, levando em consideração a composição do cântico no capítulo 3. Então, aquele texto, aquela oração no capítulo 3, ela pode ser entendida como uma canção, um cântico, talvez como um salmo de lamento, um salmo de engrandecimento ao Senhor, o final dele, um salmo de adoração, pode ser entendido como um salmo, lá em Abacuque 3:19. Quanto ao seu ministério, ele teria sido exercido entre 612 a 588 a.C. em Judá, o Reino do Sul. É a data mais aceita para quando foi escrito esse livro, entre 610 e 605. A grande questão aqui, meus queridos, é a perplexidade. Abacuque estava perplexo com tudo o que estava acontecendo, com a situação do povo de Judá, que havia se afastado de Deus, que havia abandonado a lei, havia abandonado os sacrifícios, já não adorava a Deus no templo como era. Muitos reis profanaram o templo do Senhor, trazendo idolatria, outros deuses para o templo do Senhor. Então, era natural que Abacuque ficasse revoltado com o povo, perplexo com tudo que estava acontecendo. E esse livro, ele não é nem tanto o registro da profecia que foi revelada a Abacuque. O livro nos dá uma noção dessa profecia, mas o livro é um registro desse diálogo, dessa conversa entre Deus e esse profeta. Então, como já lemos, né, no primeiro versículo, já mostra que é um caráter de exortação para o povo. Só que Abacuque, ele deseja entender o porquê. E é com essas informações que nós reunimos, que nós estudamos e apresentamos aqui, que nós vamos procurar entender esse personagem, Abacuque. Tá? Entender o Abacuque como ser um de nós. Ele é igual a nós, semelhante a nós, cristãos. Hoje, nós vivemos, o Brasil vive, Angola vive, todos os países vivem em um contexto de depravação total. As pessoas estão depravadas, as pessoas estão egoístas, as pessoas estão na imundície do pecado. As pessoas estão cada vez mais distantes do Senhor. Essa depravação não é apenas sexual, mas é social, é uma depravação religiosa. Então, estão vivendo sérias ameaças no domínio do reino das trevas. Estão caminhando em direção ao reino das trevas. E a nossa oração é que o Senhor nos ajude a sermos intercessores, como foi Abacuque. E para isso, o primeiro ponto que nós observaremos aqui nessa lição é: fale com Deus. Abacuque 1, do 1 ao 4, nós já lemos. Abacuque, ele coloca a sua dúvida diante de Deus. Tudo aquilo, meu irmão, que está em dúvida em seu coração, aquilo que você não conhece, que você não sabe, que você não entende, coloque diante do Senhor. Fale com Deus. Por mais que Deus conheça o teu interior, conheça seu coração, não esconda de Deus. Fale com Deus. O profeta, ele tinha consciência dessa situação. Então ele expõe realmente ao Senhor. Mas uma lição que cabe a nós aqui, meus queridos, é: como falar ao Senhor? Acredito que eu já tenha falado em outras aulas sobre o formato da oração. O formato da oração, da verdadeira oração, não é necessariamente você
numa praça pública, falando alto. Não precisa você estar, mesmo dentro da igreja, orando em alta voz, gritando. Muitas vezes você vai falar apenas em pensamento com o Senhor. E aqui você consegue orar constantemente. Paulo diz, né? Orai sem cessar. Ele diz, acho que aos Tessalonicenses, se não estou enganado, se eu não me falha a memória. Orar sem cessar. Como? Em espírito. O seu espírito ora juntamente com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis. Apresente a sua situação ao Senhor. Fale com Ele, Ele te dará a resposta. E nunca desista. A oração não deve ser apenas colocada diante do Senhor e logo abandonada. Pronto, já falei para o Senhor. Não. Veja que Abacuque, como nós lemos aqui no capítulo 2, no versículo 20. Não, perdão. É outro texto aqui que Abacuque, ele diz que se colocou como, no versículo 1 do capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Abacuque diz que se colocaria como um atalaia na muralha, aguardando a resposta do Senhor. Ou seja, não desista da resposta do Senhor. Esse é o nosso primeiro ponto. Como igreja do Senhor, nós precisamos perceber o mundo perdido por causa do pecado. Eu creio que você, meu querido irmão, que está na igreja, que está assistindo esta aula, você tem percebido ao seu redor que o mundo está perdido. Não apenas os governantes, não apenas o sistema político, mas as pessoas estão perdidas. Não sabem para onde devem ir, não sabem para onde devem caminhar, qual é o caminho. Há uma frase que diz que, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Nós sabemos para onde queremos ir, nós sabemos qual é o caminho. O caminho é o Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Então, esse ponto. Fale com Deus. E continuando, já que nós falamos aqui desse texto, nós lemos de Abacuque no capítulo 2, versículo 1. Segundo ponto, espere até ouvir a resposta do Senhor. Não desista. O livro de Abacuque é um livro pequeno, um livro curto. Apenas 3 capítulos. Mas é um livro grande em conteúdo. Tem muito a nos ensinar. Esse livro mostra essa dinâmica da conversa entre ele e o Senhor. Abacuque pergunta, o Senhor responde. Abacuque pergunta novamente, o Senhor responde. E mostra essa dinâmica da conversa. Deus responde a Abacuque. A resposta de Deus a Abacuque está, a primeira resposta está no capítulo 1, do 5 ao 11, e depois no capítulo 2, do versículo 2 ao 20. São as respostas de Deus a Abacuque. No entanto, nós devemos lembrar, meus queridos, que o Senhor está sempre atento ao clamor do justo. Nós lendo aqui o texto, dá uma impressão, parece para nós, que Deus demoraria para responder para Abacuque. Nem sempre, Deus demora no tempo, Deus responde no tempo dele, no tempo correto, o tempo que tem que ser respondido. Então, Abacuque, ele esperou sim, mas lembre-se de Salmo, do Salmo 34, o verso 15, que nos diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos ao seu clamor. Olha que maravilha isso, meus amados. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Você é um justo, meu querido? Você é um justo? Os olhos do Senhor estão sobre você. Você foi justificado pelo sangue do Senhor. E os ouvidos do Senhor estão sempre abertos, sempre atentos ao teu clamor. Glória a Deus por isso. Então, meu querido, quando você falar com Deus a sua dúvida, a sua indagação, o seu problema, pergunte a Deus, fale com Deus, mas espere até ouvir a resposta de Deus. No tempo certo, a resposta virá.
Amém? E algumas lições muito importantes sobre esperar a resposta de Deus, a voz de Deus. Nós devemos esperar. Tem uma forma para isso. E como é essa forma? Eu vou citar aqui 3 pontos ou 3 formas que você deve esperar a resposta do Senhor. A primeira delas é em silêncio. Como em silêncio? O Senhor ensina a perseverar. Israel não esperou. Eles murmuravam no deserto, falavam, reclamavam com Moisés, com Arão, com Miriam, depois alguns com Josué, mas Josué já era um outro tempo, onde eles estavam decididos a viver. O povo já havia sido reformado. Morreu no deserto toda aquela geração que reclamava, que murmurava. E o Senhor levantou uma nova geração. Mas aqui esse ponto diz, em silêncio. Espere em silêncio, sem murmurar, sem reclamar. Se sair palavras de sua boca, que sejam para glorificar o nome do Senhor. Amém? O profeta Abacuque, ele perseverou em seu clamor por justiça. E nós devemos perseverar no nosso clamor por justiça também, assim como o profeta Abacuque. O mesmo quando ele parecia não ser ouvido, parecia que o Senhor não ouvia, ele continuou apresentando sua causa diante do Senhor. Isso nos lembra o ensino de Jesus sobre o nosso dever de orar sempre, sem desanimar. Está lá em Lucas, no capítulo 18, do versículo 1 ao 8, você vai conferir esse ensinamento de Jesus sobre a oração. Amém? Continuando. Espere também, olha, por Deus, entendendo que Deus está sempre trabalhando. Deus não para. O Senhor é o Deus de Israel, o Deus que não dorme, que não cochila. Então ele está sempre trabalhando, mesmo quando nós não reconhecemos o seu agir. Ainda assim Deus está trabalhando. Nós que somos seres humanos, com a nossa mente pequena, finita, nós não percebemos e não entendemos quando Deus está trabalhando. E nada está terminado, nada está acabado, até que o Senhor conclua os seus planos. É o Senhor quem tem que concluir os seus planos, não somos nós. Não é a nossa força, não é a força do nosso braço, mas é na força do Senhor. Por isso o profeta ele se coloca em seu posto como sentinela, como quem está atento, vigilante, cheio de expectativas quanto ao que virá. Nós já lemos Abacuque 2:1. E sim, o conhecimento da glória do nosso Deus encherá toda a terra. Abacuque 2:14. Abacuque 2:14 nos diz: Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir. Não? Perdão, irmãos, eu li o texto errado. Abacuque 2:14, eu li o 3. Vou ler novamente, vou ler o texto correto. Abacuque 2:14. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Importante, irmão, você que possui uma Bíblia, assista às aulas com sua Bíblia na mão. Os textos que nós falarmos aqui, procure na Bíblia. Nós temos aqui a facilidade da tecnologia. Os textos que nós lemos, nós colocamos aqui ao lado. Para quem puder acompanhar, que faça. Mas se você tiver a sua Bíblia na mão, também é de grande ajuda. Amém? Então, retomando, nada está terminado até o que o Senhor conclua os seus planos. Nós não podemos, meus queridos, olhar para as circunstâncias em que nós vivemos e desanimar, e desistir de esperar até que o Senhor cumpra os seus planos. Tem pessoas que não querem esperar o Senhor cumprir seus planos. O tempo de Deus é o tempo perfeito, o nosso não. Nós devemos clamar ao Senhor e pedir para o Senhor nos ajudar
a esperar o plano dele chegar ao seu final, ao seu ápice. Amém? Então, espere até que o Senhor conclua os seus planos. E o ponto 3, derrame seu coração em louvor. É o que nós aprendemos com o livro de Abacuque, o livro do profeta Abacuque. Ele começa com uma dúvida, um clamor por justiça. Até quando, Senhor? Clamarei e o Senhor não me ouvirá? O Senhor respondeu a Abacuque logo no versículo 5 do capítulo 1. Abacuque traz uma nova indagação ao Senhor, uma nova questão, um novo questionamento. E o Senhor o responde logo no início do capítulo 2, a partir do versículo 2, o Senhor responde. E tudo isso, meus irmãos, como termina? Termina em louvor ao Senhor, que é a oração de Abacuque. O coração de Abacuque antes estava tão atribulado, tão perplexo, tão angustiado, um coração quebrantado diante do Senhor. Ao final do livro já é um coração jubiloso, exultante. É um coração grato ao Senhor e cheio de fé, onde ele afirma que ainda que a figueira não floresça, ou seja, ainda que ele tenha que passar fome, ainda que nada mais funcione, que os campos não produzam, que o gado não dê cria, Israel era um país essencialmente agrícola e pecuarista. Tinham rebanhos. Era o sustento de Israel, a agricultura e os rebanhos. E ainda que eles não tenham sustento algum. Veja que o livro começa falando da invasão da Babilônia. Eles poderiam ser escravos. Ou poderia ser pior, poderia nem ter alimento, a terra não produzir. Ainda assim ele esperaria no Senhor. A terra de Israel é uma terra abençoada pelo Senhor, abençoada por Deus. É um deserto, sim, mas o Senhor faz o deserto florescer. Esse é o nosso Deus. E ainda que não florescesse, Abacuque continuaria esperando no Senhor. Mesmo que o deserto continuasse deserto, não florescesse, não houvesse alimento, Abacuque saberia que a vontade do Senhor estaria sendo cumprida de alguma forma e isso faria parte dos planos do Senhor. Amém, meus queridos? Então, essa nossa aula de hoje, falando sobre o profeta Abacuque. Para concluir a nossa lição de hoje, é preciso mencionar que provém das palavras de Abacuque a máxima cristã que nós aprendemos no Novo Testamento, que impulsionou a reforma protestante, que o justo viverá pela fé. O justo não viverá por suas práticas, mas pela fé. Amém, meus queridos? Deus te abençoe e que as nossas vidas, a sua vida, possa ser como a vida do profeta Abacuque. Uma vida que fala a Deus, que entrega a Deus os seus problemas, as suas indagações. Uma vida que espera em Deus as suas respostas, que espera em Deus o cumprimento dos seus planos e das suas promessas. E que tudo isso termine em louvor ao Senhor nosso Deus. Louvemos ao nosso Rei dos Reis. No nome do Senhor Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a cada um da Igreja Batista Novo Testamento em Angola, no nome do Senhor Jesus. Amém.